Acho que é importante primeiro definir qual é o nosso propósito, porque é que nós cá existimos. E o nosso propósito é contribuir para a efetiva realização da pessoa humana angolana, para que os angolanos, na sua generalidade, e em particular os jovens, possam voltar a sonhar, realizarem-se em plenitude e possam ver os seus sonhos realizados. Infelizmente, e voltando para a sua pergunta, temos hoje no país uma desregulação total. O sistema econômico não está hoje clarificado se é de economia planificada centralmente ou se é de economia de mercado. O que temos é o assambarcamento dos recursos do país por uma clique muito pequena ligada ao poder, que detém todos os meios de produção e utiliza-os a seu belo prazer, em vez dos recursos do país serem utilizados para a realização dos cidadãos deste país. É por isso que neste momento vivemos a crise econômica, que não é só derivante da baixa do preço do petróleo, não. É consequência da má governação de anos a fio, é consequência dos problemas de corrupção, de desvio do erário público, que felizmente, há 2 semanas, o próprio Presidente da República confessou. E é bom que ele tenha confessado que o seu governo é constituído por indivíduos que desviam os dinheiros do erário público, fazem comissões com empresas internacionais e, nas palavras dele próprio, roubam. Já foi bom ter confessado. Só é pena que, como responsável que ele é dessa equipa, devia dizer concretamente, afinal, quem? E depois recomendar que os órgãos de justiça, Tribunal de Contas e os tribunais comuns, tomem conta do assunto. Porque só não diz quem, somos obrigados a interpretar que, afinal, ele pode ser o padrinho, porque é ele que os nomeia, é ele que os promove e é ele que sabe que roubam. Nós não sabíamos, ele nos informou, ouvíamos dizer, não é verdade? Portanto, os angolanos têm razão de se perguntar que governação é essa em que o próprio alto magistrado assume que roubam, mas as coisas continuam assim. O que é que devia ser governação? O que é que são os governantes? Os governantes deveriam ser meros gestores temporários, porque hoje é um governo, amanhã é outro governo, são só gestores temporários dos recursos de todos os cidadãos, em nome de todos os cidadãos e para benefício de todos os cidadãos. Devia ser assim. Mas o que nós assistimos hoje é total insensibilidade. E o que faz com que, em vez de se governar para o cidadão, os governantes governam-se, servem-se dos recursos para proveito próprio. E é por isso que nunca há recursos suficientes para a maioria dos angolanos. Número 1. Número 2. O que é governar? É previsibilidade. Um governo tem que antecipar-se aos fenômenos. Não pode ser uma entidade reativa. O que quer dizer? Quando os cidadãos construíram as casas em determinada localidade, existia governo, existiam entidades administrativas, existiam fiscais, mas permitiram que os cidadãos construíssem. Muitos deles tiveram documentos dos mesmos fiscais. X anos depois, vem o mesmo governo partir a dizer que é ilegal. Onde é que esteve o governo quando as pessoas construíram?
De um lado a insensibilidade. Por outro lado, mesmo se há ilegalidade, mesmo se há quebra às regras, o papel de um governo é dialogar com o cidadão. Encontrar fórmulas para resolver os problemas de forma concertada. Falar com as pessoas, identificar quem são os que estão em situação de irregularidade, identificar opções de resolução do problema e, em conjunto, trabalhar. O nosso governo é insensível, não quer saber das pessoas. Encontra-as e simplesmente maltrata-as. Portanto, este é que é o problema da insensibilidade. E esta insensibilidade permite-lhe dizer mais uma coisa, porque o presidente tem que entender que estamos atentos ao que ele diz. No Congresso, o presidente, pela primeira vez, referiu-se ao problema que assolou a cidade de Luanda, febre amarela. Onde é que esteve o presidente quando a febre amarela esteve a acontecer e não teve uma palavra para aquelas pessoas que sofriam? Onde é que esteve o presidente? Não aceitou sair do palácio e ir visitar os hospitais para constatar. Onde é que esteve o presidente para não ir ter com as famílias que perderam os seus filhos? Só agora, depois de passada a crise, é que se digna falar. Afinal, os angolanos têm razão de pensar que não podem contar com o seu atual presidente nas horas de dificuldade. Só aparece quando as pessoas já esqueceram. Este é que é o grande problema, insensibilidade. Como já lhe disse, governação deve ser, em primeiro lugar, governação patriótica. Patriótica significa virada para a realização do cidadão. Governação competente, o que significa Angola tem recursos humanos qualificados e deve-se valorizar todos esses recursos humanos qualificados, independentemente da sua cor partidária, desde que aceitem servir o país. Tem que ser inclusiva, governação inclusiva, o que significa, para realizarmos o país, contemos com todos os cidadãos. Não contemos só com aqueles que são da nossa própria cor política. E por isso também tem que ser uma governação honesta. Se não houver honestidade, se não houver transparência, se não houver rigor, nunca haverá recursos suficientes para construir este país e para realizar os angolanos. Todos os recursos têm que servir o propósito de realizar o cidadão angolano. E nesta onda, na verdade, estabelecendo um programa mínimo de 5 domínios, pode-se reverter a crise e em curto prazo e em 15 anos nós fazemos de Angola um país positivo. Em primeiro lugar, é preciso a clarificação do sistema político angolano. Nós não podemos ter um Estado que monta lojas, popa lá, popa daqui, na verdade. Nós não podemos fazer um Estado em que faz supermercados, nosso super, em concorrência com os privados. O Estado é um Estado regulador, estabelece as leis, estabelece os regulamentos, etc, etc. E deixa que o cidadão privado, na verdade, faça os seus projetos. Porque quando o Estado também se mete no comércio, quando o Estado se mete na indústria, o Estado nunca é eficaz e faz concorrência desleal para com o setor privado. Número 2, precisamos de despolitizar e despartidarizar a economia. Infelizmente, nós temos um sistema econômico em que há exclusão. Só tem acesso aos projetos, só tem acesso aos financiamentos, só tem acesso às oportunidades em função de estarem ligados a partido A ou B. Ninguém vai fazer a diversificação com os seus membros do seu partido. A diversificação tem que ser feita com todos os angolanos para valorizar o potencial, criatividade, imaginação, energia de todos os cidadãos. Despolitizar a economia. Número 3, introduzir eficácia, rigor e transparência na gestão dos recursos públicos. Número 4, investir fundamentalmente na pessoa angolana, os jovens.
os jovens, porque o recurso mais importante do país são os seus cidadãos. Investir nos jovens. Investir nos jovens significa o quê? Primeiro, começar desde a infância com alimentação saudável, para que os jovens cresçam com todas as suas potencialidades desenvolvidas. Segundo, formação. Formação eficaz, formação técnico-científica que se ajusta aos modelos e aos desafios atuais. Terceiro, emprego. 4, emprego bem remunerado. Se não se investir na pessoa humana, tudo o que estaremos a fazer não tem valor absolutamente nenhum. Na verdade, teremos que contar sempre com portugueses, com franceses, quando os angolanos estão aqui, e tem que ser o nosso principal potencial. 5, é preciso ter vontade. Vontade. É preciso ter visão. Tenho dúvida, se o partido no poder hoje tem uma ideia do que Angola deve ser, ou se vão andando só aos solavancos. É preciso definir uma ideia, definir um horizonte temporal, definir etapas para que o projeto seja coerente e permita reverter o atual estado de coisas. É possível e faz-se. Os angolanos apostem, nós governo fazemos isso, em curto espaço de tempo. A Casa Sexta. Aye.